vamos conhecer um pouco mais sobre a dinâmica, uma área da física que estuda a causa dos movimentos. Você vai descobrir como, ao longo dos séculos, pessoas dedicadas aos temas da física desvendaram esse universo e contribuíram de maneira essencial para a evolução do conhecimento científico e tecnológico. No século XVII, Galileu Galilei já havia estudado e citado a lei da inércia, que pouco depois viria a se tornar a primeira lei de Newton da mecânica, que diz: um corpo em repouso continuará em repouso a menos que uma força externa atue sobre ele. Da mesma forma, um corpo em movimento permanecerá se movendo com velocidade constante e em linha reta, a menos que uma força externa atue sobre ele. Hoje, sabemos que este estado de inércia, como é chamado, tem a ver com as leis da dinâmica, respeitando o princípio de menor gasto de energia. Assim, uma bola permanecerá imóvel no chão até alguém chutá-la, e um carro quebrado atrapalhará o trânsito até ser empurrado ou rebocado. De forma simples, a inércia seria uma espécie de tendência natural para não mudar, expressa nas coisas. Assim, um objeto, ao ser arremessado, tende a manter seu movimento e sua velocidade constantes até que forças atuantes alterem a sua velocidade ou trajetória. Uma delas é a força gravitacional, que puxa o corpo para baixo em direção ao centro da Terra, e outra é a força de atrito, que se apresenta como resistência do ar, fricção entre duas superfícies e outras possibilidades. O atrito é, por exemplo, a força que a grama do campo e o ar exercem sobre a bola de futebol, reduzindo a sua velocidade, mudando a sua direção até fazê-la parar completamente. Mas é também a razão pela qual o jogador, ao empurrar para trás o chão, se desloca para frente. Uma das consequências da lei da ação e reação, como veremos mais adiante. Vejamos agora a segunda lei de Newton da mecânica. A segunda lei de Newton afirma que a força está diretamente relacionada à modificação da quantidade de movimento de um corpo. A variação da quantidade de movimento, por sua vez, é o produto da massa pela variação da velocidade. Se considerarmos a massa constante e a velocidade como uma grandeza física que pode variar em intensidade, direção e sentido, isto é, vetorial, chegaremos à formulação da segunda lei de Newton. Como a variação de velocidade está relacionada à aceleração, substituindo-se esta equação na anterior, veremos que a variação da quantidade de movimento é igual ao produto da massa pela aceleração e pelo intervalo de tempo. Reorganizando a equação e comparando-a com a primeira, chegaremos à formulação da segunda lei de Newton. Podemos dizer que uma força resultante não nula, aplicada sobre um corpo, termina produzindo aceleração sobre sua massa. Portanto, a força resultante é a causa da mudança experimentada no movimento de um corpo por lhe imprimir uma aceleração que, por sua vez, pode tanto alterar sua trajetória quanto sua velocidade. Note que esta é uma expressão vetorial, portanto, deve-se levar em conta a intensidade, a direção e o sentido da força aplicada. Como a aceleração é a responsável pela variação da velocidade, corpos movendo-se em MRU não estão sujeitos a uma força resultante e manifestam livremente a sua inércia. Por esse motivo, esse movimento é também chamado de inercial. Sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, este exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Ação e reação são absolutamente iguais em direção e intensidade, mas têm sentidos opostos.
E o mais importante, não estão aplicadas no mesmo corpo. Vamos realizar um experimento? Observe a parede e a pessoa que a empurra. Vamos considerar que entre os pés da pessoa e o chão, praticamente não exista atrito. Ao empurrar esta parede, a pessoa aplicará sobre ela uma força com determinada intensidade, direção e sentido. O que você acha que acontecerá? Ao aplicar uma força sobre a parede, a mesma reage e empurra a pessoa, segundo prevê a terceira lei de Newton da ação e reação, com uma força de igual intensidade e direção, porém de sentido contrário. Normalmente, a aplicação de uma força demanda um tempo. E é aí que surge outra grandeza dinâmica importante, o impulso. Ele é definido como o produto da força pelo intervalo de tempo de sua duração. Mas, pela segunda lei de Newton, a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Fazendo as substituições adequadas nas equações, chegaremos ao chamado Teorema do Impulso. Este teorema mostra que o impulso é sempre igual à variação da quantidade de movimento do corpo, isto é, o produto da massa pela sua variação de velocidade. Vejamos como isso pode nos ajudar a resolver o problema proposto. Como não há atrito com o chão, a força resultante externa atuante no sistema é nula, produzindo um impulso igualmente nulo. É por isso que a parede não se movimenta e ele recua com velocidade constante em sintonia com a primeira lei de Newton, da inércia. Este movimento somente será alterado se uma nova força resultante atuar sobre os corpos. Uma importante força está presente em nosso dia a dia: a tração. Ela é uma força de contato associada principalmente aos cabos, fios e cordas. Sempre que uma corda estiver esticada, uma tração estará atuando ao longo da mesma. Nas cordas ideais contínuas, o módulo da tração é o mesmo em todos os pontos, independentemente da forma assumida pela corda. As cordas servem, portanto, para transmitir uma força de um ponto a outro de um sistema. A tração está presente nas máquinas industriais, nos carros, nos aparelhos das academias e em diversas outras aplicações. Nos carros, ela aparece nas correias de transmissão, gerando as rotações de alguns sistemas mecânicos. Já nas máquinas industriais, ela transmite a força e a velocidade entre pontos distintos, produzindo diferentes velocidades de rotação. Isso permite a realização de tarefas de forma controlada e organizada. Nas academias, também é muito comum encontrarmos equipamentos que funcionam baseados na tração de cabos e cordas. As situações mecânicas que envolvem este tipo de força nos ajudam a desenvolver determinados aspectos da musculatura, além de nos auxiliar a manter vigor e condicionamento físico.